Eu vim falar um pouquinho sobre chamado e sobre submissão e sobre santificação. No livro de Daniel, ele, ele conta a história de um rei chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Esse rei sitiou a cidade de Jerusalém. Então ele manda que alguns jovens venham morar no palácio para aprender os costumes deles, a língua deles. E, e com isso, 4 jovens, filhos de Judá, vão morar no palácio. Um deles é Daniel. Os estudiosos dizem que Daniel, nessa época, era adolescente, ele tinha entre 15 e 17 anos de idade. Daniel sentiu no coração de não se contaminar com a comida, que era um dos privilégios de se morar no palácio do rei. E ele pede para o chefe dos eunucos que ele quer comer que sejam servidos para eles só legumes e água. E o chefe dos eunucos, claro, fica com um pouco de medo, porque não era a ordem do rei Nabucodonosor. E com isso, ele faz um trato e fala, não, traga esse tipo de comida para nós, e em 10 dias você vai ver como nós seremos mais saudáveis do que os outros que comem a comida do rei. E assim foi feito, tá? Daniel, ele viveu até o reinado princípio do reinado do rei Ciro. Daniel, ele destituiu vários reis, né? Só que o negócio é o seguinte, sabe? Coisas que me chamam a atenção nesse texto é porque fala sobre essa parte que Daniel não queria se contaminar com a comida do rei, ele estava se santificando, na verdade, né? Porque, pensa bem, ele teve que sair da casa dele, sair da parentela dele, os pais dele, os costumes dele, para morar no palácio do rei, né? De um rei que tinha tomado a cidade dele. Então, eu creio que Daniel ali estava se santificando para buscar o direcionamento de Deus. Muitos de nós ficamos perdidos sem saber qual é o nosso ministério. A maioria das pessoas pensam em ministérios grandes, né? Púlpito, pastoreio, louvor, frente da igreja, ministérios, diaconia, essas coisas todas, né? Mas realmente o ministério de Daniel foi muito grande, porque depois disso a palavra fala que Deus capacita ele com visões, como se diz, dá o entendimento de visões e sonhos para ele. Isso é muito útil para ele depois, porque ele vai interpretar o sonho do rei. E aí ele chega num grande patamar aos olhos do rei. Porém, ele começou pequeno, né? Daniel começou pequeno. E muitos de nós, assim, às vezes fica com medo de perguntar para Deus o que ele quer de nós, né? O que ele quer que nós façamos com os dons e talentos que ele nos dá. E muitos de nós também, a gente nem entende que dons e talentos nós temos, na verdade, né? Porém, é muito importante que a gente faça essa pergunta ao Senhor e que a gente comece a trabalhar nesses dons e talentos. Às vezes servindo um copo d'água para alguém que tem sede, às vezes o ombro, né, para quem precisa desabafar, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, porque eu creio que ministério são 24 horas, né, 24 horas de ministérios, não somente aos domingos numa igreja. Mas o importante é a gente saber o porquê que a gente está aqui, né, porque tem um propósito maior de nós estarmos aqui nesse planeta, nesse lugar. Muitos de nós, assim como eu, emigramos de outros países, e não vim para a América para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro, ter uma vida mais confortável, mais estável, mais segura, mas tem um propósito porque Deus me plantou aqui. Porque que Deus nos planta onde nós estamos no momento, seja numa faculdade, num trabalho específico, numa família, né? Então, tudo tem um propósito do Senhor, e a gente tem que buscar dele para ver o que é que ele quer que nós façamos. Às vezes, eu acho muito engraçado, eu estava escutando um pastor hoje que eu
amo, por sinal, assim, a linguagem dele, que é uma linguagem muito simples, e ele fala assim sobre, realmente falar assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, caramba? Eu morri de rir quando ele disse isso, porque a gente tem que fazer essa pergunta, né, sem medo mesmo de dar a resposta do Senhor, mas seja qual for, assim, resgatar almas da mão de Satanás. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Seja onde for que o Senhor nos plante, essa é a nossa missão na Terra. Porque os dias estão se encurtando, Jesus está voltando, né? Eu creio que nós já estamos no princípio das dores, e agora é hora realmente da gente buscar as almas que estão perdidas por aí, as que se desviaram, as que não conheceram o Senhor ainda, e dar essa oportunidade para que elas conheçam o Senhor, para que elas possam decidir por elas mesmas para onde elas vão querer passar a eternidade. Essa é a verdade. Eu acho que esse é o ápice da nossa vida aqui na Terra, né? É a gente poder entender o amor de Cristo, entender o significado da renúncia dele naquela cruz, para que ele veio, e dar essa oportunidade que as pessoas também possam conhecer isso e possam escolher a que Deus que elas querem servir. Eu já tive essa escolha e graças a Deus todos os dias eu agradeço ao Senhor pela escolha que eu fiz, que foi os caminhos do Senhor. É difícil, é mais do que matar um leão por dia, é santificação diária, e são muitas renúncias, mas a leveza de se carregar um fardo mais leve, né? Porque a gente tem que entregar os nossos fardos na mão do Senhor para que Ele nos devolva uma coisa leve. Sem preço, porque as coisas estão muito difíceis, esse mundo não é fácil, mas nós estamos aqui, e desde que nós estamos aqui, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor e viver da melhor forma possível. E não há vida sem a presença do Senhor, não há vida sem o senhorio de Jesus Cristo, não há vida sem ser em Cristo, porque a palavra de Deus fala que é por Ele, para Ele e dele que vem todas as coisas. Todas as coisas, né? Nós somos uma de todas as coisas, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar. E eu espero que quem esteja ouvindo possa se sentir impactado e com desejo de conhecer um pouco mais essa história linda que é a história de Daniel. Então, que a paz do Senhor alcance todos vocês e um beijo.